E aí, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Hélio Gustavo. No vídeo de hoje, ainda nos circuitos RLC e sintonia, nós vamos falar sobre o circuito paralelo de sintonia. Então, para você fazer análise de um circuito onde você tem componentes indutivos, componentes capacitivos que possuem uma frequência de ressonância, você precisa analisar na disposição série, que foi o que nós analisamos em vídeos passados, e na disposição paralelo, que é o que nós vamos fazer nesse vídeo. E o porquê de nós estarmos fazendo dessa forma? O gerador, ele foi considerado de forma ideal no vídeo passado, ou seja, nós desprezamos a sua resistência interna. No circuito paralelo, nós iremos ver que essa resistência interna, ela possui uma grande influência na seletividade do circuito, ou seja, a resistência do gerador, ela influencia no fator de qualidade do circuito, que está diretamente relacionada com a seletividade do circuito. Então é muito importante você levar em conta essa impedância. Vamos lá. Bem, circuito paralelo e sintonia. Recapitulando o circuito físico, você tem uma fonte de tensão em paralelo com um indutor e em paralelo com um capacitor. Nós iremos fazer análise onde a tensão aqui VS, a tensão de saída, é a tensão que está sobre o capacitor. Isso é muito importante, porque a depender de onde você pega a saída de sinal, seja para onde você quiser, você pode ter uma forma de onda diferente, uma forma de sinal diferente. Então você pode ter o mesmo circuito, mas se você coletar em saídas diferentes, você pode ter resultados diferentes e, portanto, você pode ter aplicações diferentes com o mesmo circuito. Vai depender de onde é a saída do sinal, onde você considera que é a saída. Então é muito importante frisar isso aqui. Então, no nosso caso, no circuito paralelo de sintonia, a saída no nosso circuito é a tensão que está nos terminais do capacitor. E o circuito elétrico real? Ali é o circuito elétrico ideal, ou seja, nós desprezamos os parâmetros espúrios. Quando você está tratando do circuito ideal, você despreza os parâmetros espúrios, e quando você está tratando do circuito real, você considera todos os parâmetros espúrios que, na prática, a depender da frequência da operação, a depender dos outros componentes que estão no circuito, você precisa considerar, porque ele pode ter uma influência no resultado, na análise ou não. Você vai precisar calcular. Por isso que, por exemplo, para o indutor, para o capacitor, você tem modelo ideal, modelo quase ideal, modelo quase real, e o modelo real é surreal para calcular, porque vai depender de muitos fatores. Então, na prática, nós utilizamos esses três modelos. Em frequências bem elevadas, você pode considerar outros parâmetros. Então, o circuito elétrico real, você considera aqui, ó, na prática, né? Você deve considerar o circuito RL série em paralelo com o capacitor. Então aqui, ó, você tem a resistência RS, que é a resistência equivalente das demais resistências espúrias do circuito. E RS basicamente é a resistência do fio do indutor. Você terá outras resistências, não é, no circuito, como eu coloquei aqui, a resistência RP do dielétrico, a resistência dos terminais dos componentes, a resistência das soldas das trilhas de cobre e da placa do circuito impresso. Então perceba que nós desprezamos aqui a resistência RP, por exemplo, do dielétrico,
Não por conta do seu valor. Não porque ele é quase zero, eu vou desprezar. Não é isso. É porque, inclusive, a resistência RP do dielétrico é uma resistência que deve ser elevada para evitar fuga de corrente no capacitor. Ela estaria em paralelo aqui com o capacitor. Mas por que nós desprezamos? Porque, como ela está em paralelo, você pode desprezar essa resistência. Agora, quando a resistência está em série, aí você não pode desprezar. Porque em paralelo, não vai ter circulação de corrente para uma resistência muito grande. Então, o fato de você desprezar um parâmetro, desprezar a resistência, é em relação à influência que esse componente tem no circuito. Por exemplo, a resistência em paralelo, se ela for muito elevada, feita a resistência do dielétrico do capacitor, ela não terá influência no circuito, terá mínima influência significante. Agora, uma resistência, como aqui está a resistência do fio indutor, que é muito pequena, e ela está em série, ela tem uma grande influência. Então, por isso que você deve considerar. E as demais resistências você pode desprezar. Agora, aparece aqui uma figura, como nós estamos considerando o circuito elétrico real, aparece a figura da resistência RG do gerador. Então, no circuito paralelo LC real, é fundamental, pois ela pode alterar completamente a seletividade do circuito. Então, a depender do seu valor, você pode ter uma influência ali na seletividade do circuito, ou seja, na frequência em que o circuito ele ressoa naturalmente, na frequência de sintonia. Então você tem que ter cuidado. E como eu falei, já existem outros parâmetros espúrios, não é? Que só interferem no circuito em frequências elevadas. Então, quem trabalha na área de telecomunicações, que trabalha em frequências bem elevadas, o HF, na faixa de gigahertz, por exemplo, ou na faixa de uma grande ordem de grandeza de megahertz, você tem outros parâmetros espúrios que aparecem a depender. Você tem outros parâmetros espúrios que aparecem a depender da frequência. Então você precisa considerar outros parâmetros, mas não vai ser o nosso caso. Tá? Na frequência de ressonância, aqui ó, na frequência de ressonância, a impedância equivalente no F0, você vai ter uma impedância equivalente Z0, né? É puramente resistiva. E por que na frequência de ressonância a impedância é puramente resistiva? Vamos lá, qual é o conceito? Na frequência de ressonância, você tem que a reatância capacitiva ela se iguala em valor à reatância indutiva. Logo, os efeitos reativos do circuito, eles são eliminados, sobrando apenas as resistências espúrias do circuito. Ou seja, você só vai ter consumo de potência ativa. Logo, você vai ter a máxima transferência de potência ativa no seu circuito e, portanto, você estará aqui na frequência de ressonância. Não é? A frequência de ressonância é a frequência em que há a máxima transferência de potência ativa, porque você tem os efeitos reativos cancelados, não é? Eliminados um pelos outros. Então vamos lá. Agora perceba, aqui ó, para que isso seja verdade, para que essa impedância, não é? Para que essa impedância aqui indutiva, esse ramo indutivo, ele seja igual que ao ramo capacitivo, você tem aqui que as correntes elas são diferentes, não é? Então eu coloquei aqui ó, a corrente está em fase com a tensão. Então aqui ó, essa corrente I, ela está em fase com essa tensão. E para que isso aconteça aqui, essa corrente está em fase com essa tensão, e você ter o ramo indutivo série e o ramo capacitivo aqui, você precisa que essas correntes elas sejam diferentes. Então IL0 precisa ser maior do que IC. Então porque você aqui aumentou a impedância aqui. Se tivesse apenas o indutor e apenas a reatância, perceba que por ser iguais em valores, as correntes elas seriam iguais também, não é? Só iria mudar o que? A fase. Mas como você acrescentou a resistência aqui, você aumentou a impedância desse ramo aqui e você diminuiu, você na verdade aumentou aqui a corrente aqui, né? Porque está em paralelo. Então como você aumentou aqui a impedância, essa corrente aqui
ela vai diminuir, ela vai aumentar, não é? Porque o ramo está em paralelo. Então, em consequência, num modelo real, para que a frequência de ressonância ela aconteça, né, para que isso seja verdade, você tem que a impedância, perceba que a impedância a reatância indutiva, ela precisa ser menor do que a reatância capacitiva, não é? Então, para ter esse balanço, né, já que você acrescentou a resistência ali, para que o balanço continue, não é? O equilíbrio continue ali na frequência de ressonância, você precisa ter isso aqui. Então, aqui, ó, a condição natural de ressonância de um circuito de sintonia só é satisfeita quando o circuito é ideal. Então, aí começa, nós estamos começando a ir para a realidade. Então, aqui, ó, a dedução da ressonância, você tem aqui a impedância, não é? Do ramo indutivo, a fase, e aqui você tem, ó, que para o circuito elétrico real, a reatância indutiva, ela é menor que a resistência natural de ressonância. Então, no circuito elétrico real, ou melhor, ideal, desprezando os parâmetros escuros, obviamente, você tem que a reatância indutiva, a reatância capacitiva, elas são iguais em valores à resistência natural de ressonância. Sendo que no circuito elétrico real, isso não acontece. Você tem que a reatância indutiva ela é menor que a resistência natural de ressonância, que por sua vez é menor que a reatância capacitiva, tá? Então você precisa considerar isso, sendo que a impedância aqui, ó, a essa impedância ZL0, que é a impedância do ramo indutivo, precisa ser igual à resistência natural de ressonância, tá? Então, você precisa observar isso aqui para não cometer o mesmo erro. Por quê? Porque essa impedância aqui, de sendo real ou ideal, não importa, ela precisa ser igual à resistência natural de ressonância, tá? Você tem que ter cuidado. Então aqui, ó, à medida que você aumenta, colocou aqui uma resistência RS, no momento que você inclui uma resistência RS, ou seja, no momento que você considera um modelo quase ideal do indutor, essa resistência RS, o que é que ela vai fazer? Ela vai diminuir a defasagem entre tensão e corrente. Então você tem aqui esse deslocamento para cá, tá? Tem esse deslocamento para cá, sendo que você possui ela em módulo maior do que IC. Então por isso que você vai ter aqui, ó, que L0 é maior do que IC0. E as frequências de ressonância na situação real e ideal. Você tem aqui essa fórmula, perceba aqui, ó, que se for considerado circuito ideal, você vai considerar apenas a interferência de L e de C. Agora, se for real, você vai ter um outro fator aqui que considera os parâmetros escuros do circuito, tá? Fazendo análise da impedância. Então aqui, ó, perceba que para você fazer a análise aqui, você pode ter um grau de dificuldade. Então nós vimos, tá? Você pode ver os nossos vídeos aqui da playlist, lá no início nós falamos de conversão de circuito série, paralelo e paralelo série. Então ele vai ser útil agora. Então você aqui, ó, precisa converter o ramo indutivo RL série no seu equivalente paralelo. Por quê? Porque convertendo, eu vou pegar essa resistência RS que apareceu e eu posso calcular a resistência que o circuito LC enxerga, não é? Como se fosse um equivalente TVNAM para o circuito LC. Eu estou enxergando essas resistências em paralelo. Então aqui, ó, a resistência RP e a resistência RG. Qual é a vantagem dessa conversão? O circuito torna-se igual ao circuito RLC paralelo já analisado. Essa conversão facilitará a análise com a influência da resistência externa do gerador. Então, quando você estiver fazendo essa análise, ele vai facilitar. Você tem aqui que essa resistência é RP, aí é só recapitulando, porque nós já fizemos essas contas, essas aulas. Você precisa calcular a impedância do circuito e dividir pelo cosseno da defasagem. E para calcular a reatância paralela, você faz a mesma coisa, sendo que você divide pelo seno da defasagem.
Então, aqui na maioria dos casos, como a resistência RS, ela é bem menor que a reatância XL, né? Ou seja, a reatância RS que aparece aqui, fica o cálculo mais simples, né? Aqui, ó, perceba que a impedância aqui do ramo, não é? A impedância desse ramo aqui é praticamente igual à sua reatância indutiva, né? A parte indutiva, essa parte aqui, ó, ela sobressai a resistência RS pela diferença de valor. Então aqui, ó, então você praticamente tem que XLP é praticamente igual a X, ou melhor, que XLP é praticamente igual a XL, né? Então, quando você pegar esse ramo aqui, você pode considerar praticamente igual ao a indutância, né? A reatância indutiva original. Existem duas formas para calcular a impedância e a defasagem. Aqui estão as equações. Não se preocupe que nós iremos fazer exercícios, tá? E aqui embaixo tem uma análise da frequência de ressonância, o comportamento, não é, indutivo, o comportamento puramente resistivo, o comportamento capacitivo desse circuito, né? Então aqui ele coloca aqui, ó, se a frequência do circuito for igual à frequência de ressonância, você tem aqui, ó, que o circuito é resistivo, né? Para o circuito elétrico real, você tem aqui essas diferenças nas reatâncias indutivas e capacitivas, nas impedâncias. Se for menor, aqui a frequência de ressonância for menor, ou melhor, se a frequência do circuito for menor que a frequência de ressonância, você tem o circuito indutivo, e se for o contrário, você tem o circuito capacitivo. Em vídeos passados aqui nós analisamos o comportamento da frequência em função do comportamento do circuito, né? Então, à medida que a frequência aumenta, que inclusive basicamente é isso aqui, ó. Se a frequência aumenta para o circuito paralelo, no que nós estamos analisando, o circuito ele vai se tornando cada vez mais capacitivo, né? Então, cada vez mais que essa frequência diminui, você tem o circuito se tornando indutivo, tá? Por quê? Pelas fórmulas, né? Pelas equações, você tem esse formato aqui, e para o circuito série de sintonia, você tem um outro formato, né? Nós vimos isso aqui. Lembrando que na ressonância, a impedância Z0 ela atinge o valor máximo, né? E a fase é nula. A fase é nula por quê? Sempre vai ser nula na frequência de ressonância, porque o circuito ele se torna puramente resistivo. Não existe defasagem entre tensão e corrente na frequência de ressonância. Tudo bem? Aqui, ó. E como é que você calcula? Você calcula a impedância Z0 por essa equação, tá? E você tem a fase também em função aqui da frequência, e que pode variar de mais de 90 a menos 90, né? Ou seja, para o circuito ser de indutivo e A capacitivo. Você também tem a análise da corrente. Então, na frequência de ressonância, a corrente ela atinge o seu valor mínimo. Por quê? Pois a impedância atinge o seu valor máximo. É justamente o contrário lá do circuito sério. Então, se a impedância ela atinge o valor máximo, a corrente atinge o valor mínimo. Nas frequências muito baixas, aqui nós já fizemos essas análises aqui, e você tem esse comportamento, né, côncavo, né? Então, com aqui a parte côncava no valor mínimo, né, da corrente, no caso. Então, à medida que a frequência aumenta, o circuito é capacitivo. À medida que a frequência diminui, o circuito ele se torna aqui indutivo. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, né? Dê o like para que outras pessoas vejam esse conteúdo, e até o próximo vídeo.